Longevidade. Um dos maiores anseios da humanidade é viver mais. A expectativa de vida no país vem aumentando a cada ano. Mas a pergunta que se faz é como viveremos esses anos a mais? Buscamos mais saúde, mais qualidade de vida e mais oportunidades. É por isso que espaços como este, para se refletir e debater sobre o tema, é muito importante. É sobre todos esses aspectos que envolvem o processo de envelhecimento que o programa Longevidade em Foco abordará. No programa de hoje, nós iremos entrevistar 2 gestores de centros educacionais voltados para a terceira idade aqui, da cidade de Jundiaí. Eusébio Pereira dos Santos, gestor do CELME, Centro de Educação Lazer para a Melhor Idade, e a Orlinda Silva, que é gestora do CELET, o Centro de Educação, Lazer e Entretenimento para a Terceira Idade. Eusébio Pereira dos Santos, ele é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Administração, Propaganda e Marketing, Planejamento Turístico, Educação para a Terceira Idade, Gerontologia e Geriatria. É gestor do CELME, idealizador de vários programas ligados à área do envelhecimento, inclusive este, do Longevidade em Foco. Eusébio, diante de tantas formações da área empresarial, da administração, em que momento o envelhecimento lhe despertou interesse? O acompanhamento dos avanços, dos meios que vão te cercando, ele vai meio que te balizando na vida, O próprio envelhecimento pessoal, eu acabei vindo para Jundiaí, lidar com o patrimônio histórico ferroviário, então acontecendo um link da minha vida profissional, das coisas. Você citou um currículo voltado para o envelhecimento, mas esse currículo foi acontecendo aos poucos, de acordo com a necessidade. Então toda essa situação foi meio que empurrando para uma situação, da qual eu estou muito feliz, porque o mercado do envelhecimento, as realizações, principalmente emocionais, dentro do processo de envelhecimento são fantásticas, Ele te possibilita a condição de viver sobre realizações mesmo, sobre felicidade, é uma coisa muito bacana. O CELME ele já vem desenvolvendo um trabalho há 18 anos atrás. Como que esse trabalho deu início aqui na cidade de Jundiaí? Incrível, Mas a gente estamos nascendo com este programa, acho que muito oportuno, Muito oportuno poder contar contigo, com a Orlinda, para a gente dar esse salto, porque o CELME também envelhece. E ele está este ano chegando à sua maioridade. A maioridade, depois, naturalmente, o seu envelhecer, Mas a cidade de Jundiaí, ela já tinha um trabalho mais feito por universidades, que era pela São Francisco. E num determinado momento, a São Francisco, mais lá em 98 ou 99, desistiu desse trabalho. Como eu estava no museu e o museu precisava, inclusive, captar pessoas para estar circulando ali, porque o próprio movimento dentro do patrimônio evita as invasões, essas coisas todas, eu acabei fazendo uma parceria inicial com a São Francisco e na sequência ela desistiu, só que o programa já estava dentro da minha veia, E aí a gente vendo aquele público todo que ficou meio que abandonado, e eu já tendo um pouco de experiência, porque eu venho da área de recursos humanos, da área de treinamento, acabei enxergando ali uma oportunidade profissional, e também de realização pessoal eu acabei descobrindo depois, na sequência, mas uma oportunidade profissional, uma oportunidade para o espaço, e nasceu assim o CELME, que hoje tinha 30 e poucas pessoas, hoje tem quase 1000 pessoas por semana frequentando. Atualmente, os idosos já compõem 26 milhões dentro da população brasileira. O CELME ele vem com esse trabalho tanto há 18 anos, como você disse, mas qual o impacto desses idosos que frequentam lá? Porque antes não se falavam tanto em terceira idade, em idosos, e hoje é muito mais comum. Então, eu tenho uma leitura do momento, de todas essas situações, que num primeiro instante ela parece meio conflitiva,
primeiro eu acho esses dados estatísticos, essas coisas todas, importantes, né? Mas ainda está longe deles servirem como condições para a construção de políticas públicas, para essas coisas todas, porque são muito genéricos, né? As pessoas, o país está com X% do seu envelhecimento. Jundiaí, que é o nosso caso aqui, se eu pegar pessoas acima de 60, está 12%. Se eu pegar acima de 50, enfim, né? Agora, o que efetivamente acontece na comunidade? Aonde essa pessoa está vivendo, em que condições ela está vivendo e que condição ela está vivendo, né? Porque isso é fundamental. Você chega num momento da vida, Karina, que dinheiro é o que menos importa. Você ter posse, você ter condições financeiras, ela tem a sua importância, mas é a que menos importa. Se você não construiu um ambiente social, um ambiente de visibilidade, um ambiente de valorização da estima, você está fadado a ter solidão e depressão, essas coisas todas, né? O CELME atua exatamente nisso. O CELME faz com que as pessoas mantenham a sua sociabilidade em foco. Rimando com o programa, né, em foco. E isso melhora a estima e, por conseguinte, ela minimiza a chegada das doenças degenerativas e todo esse processo do envelhecimento. Ele se torna um processo que ele é irrecorrível. Você será, a cada minuto, mais envelhecido. Isso não está em discussão. Agora, em que condições e com que leveza eu vou caminhar dentro desse processo? A oferta do CELME, a oferta do CELET e possivelmente, pelo menos aqui em Jundiaí, a gente tem um projeto que é avançar nesses trabalhos nas comunidades, né? Criando pelo menos um em cada vetor, contribuir para que as pessoas estejam trabalhando com leveza dentro desse projeto de envelhecimento, que é um projeto natural, né? Ele não escolhe, ele simplesmente vai passar por ele. Eusébio, você falou de questões emocionais, né? O CELME, ele trabalha com a questão da história de vida, de esperanças, de solidariedade, de autoestima. Como que o CELME vem trabalhando com esses alunos que, ao frequentar as aulas, eles possam encontrar um espaço, além de aprendizado, um espaço também acolhedor? Olha, Karina, as pessoas são emoção, né? Toda essa estruturação que se dá para as pessoas, eu sou isso, sou aquilo, as pessoas são emoção. Quando elas conseguem lidar bem com as suas emoções, elas são pessoas felizes. Quando isso não acontece, elas não são pessoas felizes. E daí todas as consequências do que isso significa, né? O CELME, de uma forma lúdica, tenta fazer com que as pessoas se voltem para lidar com essa sua emoção, veja bem, de uma forma lúdica. O volume de atividades que são oferecidos para as pessoas, ele só tem a função de ser um apoio para que elas lidem com as suas emoções. Na hora que ela está fazendo o curso X, ela está lidando com a sua emoção. Ela está sociabilizando, ela está tendo visibilidade, mesmo que seja aquela pessoa que esteja quietinha no seu cantinho. E também essa questão do quietinho no cantinho é muito relativo, porque isso é na primeira aula, né? Depois vira uma avalanche, a pessoa vai ganhando espaço. Quando não funciona naquela turma, ela pega uma outra turma, ela vai para uma outra turma. O CELME hoje tem mais de 100 turmas, né? Com infinidade de atividades. A gente tem algumas situações pontuais. As pessoas chegam no CELME querendo falar um idioma. Às vezes porque o filho ou a filha foi viajar e quer se comunicar. Pura fantasia. As pessoas, na verdade, buscam estar em sociedade, estar junto, caminhar junto. Até porque, se for para uma formação técnica, não quer dizer que ela não aprenda. É diferente, né? O CELME nem seria o melhor lugar, porque lá a velocidade da oferta da atividade ela é muito diferente do que você tem nesses cursos voltados para a formação. Então essa atuação lúdica e que permite a participação integral da pessoa, ela vai lá para a atividade, ela se relaciona, ela constrói outros tentáculos a partir daquela atividade, que faz com que ela trilhe esse caminho do envelhecimento com mais tranquilidade.
O CELM ele vem se constituindo como um espaço social, né, de responsabilidade frente à questão do envelhecimento. E como que ao longo do tempo, nesses 18 anos que o CELM tem de existência, ele foi se construindo outros projetos? As coisas vão se levando umas às outras, né, as necessidades, né? O CELM tem uma boa gestão pública, né? O CELM tem visibilidade pública, né? O CELM se compromete com a comunidade, no caso com a cidade, ele tem um relacionamento político-social, ele é uma empresa que ele tem pulsação dentro da cidade. Isso obrigatoriamente vai te levando a assumir compromissos. Então tem uma demanda que vai se alterando e você tem que ir se ajustando a ela. Não adianta mais eu ficar discutindo. Primeiro, o CELM não consegue mais atender por condições físicas a demanda que tem. Então precisa se buscar se é verdadeiro essa necessidade, tudo isso que a gente já conversou para o processo de envelhecimento, se a demanda na cidade está aumentando, se o índice está aumentando, se as estatísticas estão aumentando, se o CELM está compromissado com isso, ele precisa buscar ampliar essa oferta. E se ele tem essa relação política com a empresa, nem sempre política partidária, né? Porque aí é uma questão pessoal, mas política social, ele tem que ir à sua estrutura, que no caso é a prefeitura, e começar a mostrar, nós temos essa demanda e nós temos condições de atender, mas nós precisamos de ajuda. É uma grande parceria da cidade com a sua população, com a sua comunidade, porque a cidade é essas pessoas e essas pessoas precisam disso. Então é isso que precisa ser construído. Eu vejo assim grande dificuldade para engajar os idosos nessa luta, né, de dar visibilidade para eles, como você disse, mas protagonismo, para que eles possam se colocar e lutar por essas questões também. Então, de que época são esses idosos que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando das pessoas que têm 60 anos? São pessoas que viveram um momento estrutural muito diferente do que nós temos hoje. Então nós não podemos correr o risco de querer oferecer para as pessoas, ou pedir para as pessoas, não oferecer temos, né? Mas pedir para as pessoas aquilo que elas a vida toda não construíram. 90% das pessoas que participam hoje dos programas voltados para o envelhecimento, seja na unidade básica de saúde, seja nos parques municipais, seja nas SABs, ou seja no CELM, no CELET e muitos outros que tem, são mulheres. O que é uma mulher que nasceu em 1940, 1950, 1930? Em que contexto ela foi construindo essa vida? O que ela tinha de podas, de aparas, de nãos, essas coisas todas? E hoje a gente chegar para ela, poxa, você tem que ter protagonismo. Ela não está preparada para ter protagonismo. Possivelmente as gerações que estão vindo agora, já dentro de uma estrutura globalizada, essas coisas todas, terão uma outra oferta. E aí nós, que lidamos, você também trabalha com terceira idade, que lidamos com esse povo, precisamos nos manter atualizados o tempo todo, lendo este quadro, se preparando para ter condições de ofertar. Por isso mesmo eu fiz todo aquele currículo que você mesmo leu no início, né? Porque essas necessidades estão borbulhando o tempo todo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente faz uma oferta para uma senhora aí de 60, 70 anos, mesmo com o senhor, que é pior ainda, os homens que nasceram nesse período, eles têm uma estrutura ainda muito diferenciada. É mais fácil ele jogar um dominó do que ele aceitar que o problema de doença degenerativa, principalmente de próstata, é real e tem que se cuidar. Então, como abordar isso? Precisa ter todo um preparo, todo um lado lúdico, umas filosofias malucas aí para ir sendo colocadas e fazendo essa transição. E ao mesmo tempo se preparando para esse novo idoso que vem aí, com uma outra demanda, com outro pedido. Eu lembro que logo que o CELM montou a sua sala de informática, né, com computadores doados pela ADETRANS, que era uma empresa do ramo ferroviário, essas coisas todas, né, computadores que ela trocou os seus e deu aqueles já obsoletos para o CELM, né. Nós tínhamos fila de espera. Hoje já não se tem mais fila de espera para curso de informática, para ensinar o idoso a ligar computador, como que ele abre uma página. Monta-se uma turma e olha lá. As pessoas hoje querem smartphone, inclusive eu.
Eusébio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, trazendo um pouquinho dessa sua história pessoal e também com todo esse envolvimento com a questão do envelhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dando continuidade à nossa entrevista de hoje, vamos conversar agora com a Orlinda Silva. Ela é pedagoga, pós-graduada em supervisão escolar, psicopedagoga, formação teológica também, professora universitária na Faculdade Anhanguera, daqui de Jundiaí, coordenadora do CELME e gestora do CELET. Seja bem-vinda, Orlinda. Olá. Orlinda, pela sua formação em pedagogia e também pela sua experiência em gestora de centros educacionais voltados para a terceira idade, quais são os desafios que se tem hoje para engajar as pessoas, principalmente os idosos, na educação permanente? Oi, Karina, obrigada por estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência, tanto na educação quanto nos programas da terceira idade. Eu já venho de uma experiência desde a educação infantil e com a terceira idade, já nesses 10 anos que eu já venho trabalhando com projetos da terceira idade, acompanhando desde a educação infantil, ela me ajuda a entender um pouquinho como que eu devo organizar esse trabalho voltado para a terceira idade, pensando na educação, na pedagogia. A gente sabe que o aprendizado, o conhecimento, ele é ao longo da vida, né? Então, desde que nós nascemos, nós começamos já a aprender. Então, o aprendizado, ele é eterno. Mas nós temos ciclos. A criança, ela aprende de uma forma. Já é um outro trabalho que você precisa desenvolver, o ensino médio outro, porque são outros olhares, são outras expectativas. Agora, quando chega no público da terceira idade, o que a gente precisa entender ele ainda pode aprender, é claro, o que ele quiser, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque quando se é criança, quando se é adolescente, existe a formação necessária que ele precisa. Então, todo aquele conteúdo que você trabalha nas escolas, ele é importante para a formação, né, de caráter, para preparar, no caso, no ensino médio, no ensino fundamental, você já vai direcionando essas pessoas para o mercado de trabalho. Agora, vem essas pessoas da terceira idade, vem esse envelhecimento, né? Essas pessoas, quando ele chega para a gente nesse centro, eles querem aprender. Então, eles podem aprender, eles podem, só que é um outro ciclo, é uma outra etapa da vida. Como que a gente vai trabalhar? Né? Você trabalha com a gente, então sempre a gente conversa isso. Quando eu for contratar um professor para trabalhar, para dar aula para esses idosos, o que a gente tem que ter a preocupação? Ela não pode ser só uma pessoa técnica, uma pessoa que tem a formação para poder, no caso, dar uma aula de inglês, uma aula de espanhol, seja. Mas ela tem que ter uma experiência já ou ter um olhar diferenciado para esse público. Por quê? Porque esse público, ele não está lá para a sua formação profissional, ele não está lá porque ele precisa aprender para desenvolver alguma coisa, não. Ele está lá porque ele quer aprender, porque ele quer continuar inserido na sociedade, ou porque ele quer fazer uma viagem, ou porque ele quer, enfim, estar voltado, estar num espaço, né, onde ele encontra outras pessoas. Mas a forma de aprender, a gente precisa entender que ele vai ter uma outra abertura para aprender, porque ele já tem a sua história de vida, né? Então, ele tem, a gente sabe também das perdas cognitivas, né? Então, o conhecimento para essas pessoas, ele é um pouco diferente. Então, nós precisamos entender a sua expectativa. Quando ele vem buscar um curso de idioma, no caso, qual a sua expectativa? Né? Então ele vem buscando aprender uma língua, um novo idioma, porque ele tem uma filha que mora no exterior. Então ele quer poder viajar e aprender, pelo menos no mínimo, se virar no aeroporto, nos restaurantes. Muitas vezes essa família, né, esses filhos moram fora há muito tempo, então os filhos nascem fora do Brasil. E às vezes ela precisa ter esse relacionamento com esse neto, né? Então como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que aprender aquele idioma para poder ter essa comunicação. Então ela vem buscar algo que você precisa entender como é que você vai entregar, como é que você vai ajudá-la, né?
para que ela possa ficar bem, para que ela se sinta satisfeita. Então, a educação, para mim, a pedagogia, ela me ajuda a entender esse processo, esse ciclo que eu preciso estar preparada para atender a expectativa daquela pessoa que veio nos procurar, né? Então, a pedagogia, ela me ensina isso. Eu consigo ter esse olhar. Eu não posso contratar qualquer profissional e colocar numa sala de aula para que eles possam trabalhar com aquele grupo de, sei lá, 7, 8, 10 pessoas de uma forma igual, né? Porque cada um tem a sua expectativa. Então eu preciso entender qual é a expectativa de cada um. Às vezes um tem já formação universitária, às vezes eu tenho uma pessoa na sala que não tem formação nenhuma, que mal teve o ensino fundamental. Como é que eu vou ensinar um novo idioma para aquela pessoa, né? Então são as expectativas no qual aquele idoso ou aquela pessoa ela vem procurar e tentar montar os grupos, formar os grupos de acordo, né, para poder atender essa necessidade. Então essa é o meu grande desafio diante dessa formação dos grupos e trabalhando nesses centros da terceira idade. A expectativa de vida, né, vem aumentando. Hoje as pessoas vivem até em torno dos 75 anos. E o Celete, você como gestora de lá também, ele está há pouco tempo, né? Tem 2 anos. Como que é esse acolhimento dessas pessoas que procuram o Celete? Qual a expectativa que elas buscam nesse tipo de serviço? Bom, o que eu falei para você, Karina, foi da expectativa em relação ao conhecimento. Mas o que a gente percebe que essas pessoas que nos procuram, elas vêm buscar um novo sentido para a vida dela. São pessoas que na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente percebe que são pessoas que estão sozinhas e meio perdidas. Se aposentaram, acabaram de se aposentar e fica aquela questão, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Existe essa expectativa deles de uma forma geral. A gente percebe quando eles chegam lá no Celete, tanto no CELME, né, que a gente está junto nos 2 espaços, eles chegam lá e falam assim, o que você tem para me oferecer? Né? Quais são os cursos que você tem? Então, eu sei que eu sempre pergunto assim, você gosta do quê? O que você, no fundo, veio buscar? Porque você ficou sabendo lá do Celete, mas o que você... Aí você viu um curso que te chamou a atenção. Qual o curso que te chamou a atenção? Então eu gostei dessas da atividade física. Então tá, então a gente já vai fazer uma investigação, qual é o tipo, já oferece os cursos que a gente tem, né? Então a gente precisa, o olhar. Quando você recebe essas pessoas, você já sente no que ela quer. Então eu vim buscar uma atividade física, eu quero cuidar do meu corpo, ou então eu quero fazer um idioma, eu quero, enfim, fazer um curso de artes, de mosaico, que é aquilo que a gente oferece. Então, você entendendo qual que é o perfil daquela pessoa, você consegue já indicar os cursos que a gente tem, né? Então, mas a gente percebe sim, as pessoas que nos procuram, elas vêm buscar algo que possa completar, ou que possa dar um novo sentido para a vida dela. Né? Seja a pessoa que já está acabando, já está se aposentando, a pessoa que vive sozinha. Então elas vêm buscar esse sentido, vêm buscar algo que complemente esse vazio, de repente, que ela está sentindo, ou ressignificar, né? A gente fala muito do ressignificar essa nova etapa da vida, esse envelhecimento. Você vem falando desse todo o trabalho desenvolvido na nova fase da vida, e por que foi escolhido, tanto no CELME quanto no Celete, a idade de 40 anos para ofertar esse tipo de serviço? 40 anos a gente vê que é uma etapa onde você já criou filhos, você já está mais disponível, né? Ou você já está buscando alguma coisa para se realizar. Então, e também a gente vê que todo esse processo de envelhecimento, ele precisa ser cuidado, planejado,
né? Então, muitas coisas a gente não consegue ajudar quando a pessoa já tem 60, 70 anos quanto procura, porque aí já está, né, já andou um pouquinho, então fica um pouco mais difícil. Mas quando se tem 40 anos, você consegue modificar uma série de coisas, você consegue se planejar para esse envelhecimento. Porque o envelhecimento ele começa quando a gente nasce, né? Então a gente vive essas etapas. Então a gente vai se planejando. Bom, eu já criei meus filhos, eu já cuidei do marido, já cuidei de casa. Muitos já não estão trabalhando mais porque acabaram parando de trabalhar para cuidar da família. Então ela vai ter que buscar outras coisas que dão sentido à vida dela. Então 40 anos é um momento que nós entendemos, nós gestores entendemos, que é quando você já começa a se planejar para construir esse envelhecimento, para construir de uma forma melhor, né? Para já ser encaminhado, para já ter outros objetivos, outros projetos de vida. Então, 40 anos a gente entende isso, que é esse planejamento. A formação de grupos, né, que o CELME e o SELET trabalham, nós sabemos que ajuda tanto a pessoa quanto o grupo também, auxilia no suporte emocional, na novas formações de vínculos, né, afetivos, emocionais e que às vezes até supera uma carência familiar, provocando também muitas mudanças, né? Como que o SELET e o CELME também, ele atua nessa formação de grupos? A busca deles é para essa ressignificação. Isso daí envolve outros pares. Quando você se aposenta, se aposenta ou quando você tem aquele movimento de família lá, tudo certo, então você está inserido nesse contexto, nesse grupo, você tá dinâmico. Só que quando isso acaba, os filhos vão morar fora ou estão trabalhando, você sai da empresa, no caso, quando você se aposenta, e aí? Então, esses centros, esses espaços, eles são para isso, para formar novos grupos. A gente chama de tribo, né? Porque os adolescentes falam tribos, né? A gente fala, por quê? Porque quando você se identifica com o outro, você começa a querer estar junto. Além da oferta dos cursos que a gente faz, a gente tem os eventos, a gente tem os passeios. Então isso as pessoas vão se identificando. Olha, ela gosta da mesma coisa que eu, né? Então a gente vê isso acontecendo, como eu falei, eu estou há 10 anos já e eu tenho N experiências dos passeios que eu fiz com o grupo e que se perdura até hoje, né? Então eu tenho grupos que formou lá há 7, 8 anos atrás e até hoje eles comemoram aniversário juntos, eles vão assistir um musical em São Paulo juntos. Às vezes eles não estão nem mais estudando no mesmo lugar, mas eles formaram um novo grupo. Então aquele grupo, eles se ajudam. Muitas das vezes a gente vê esses idosos que moram sozinhos também. Por conta disso, esses grupos às vezes acompanha no médico, o amigo desse grupo leva no médico, está junto numa situação. Essa formação, esse objetivo que a gente tem de ser um espaço de convivência, propicia isso. Eu ter alguém que me dê essa atenção quando eu preciso, que possa almoçar comigo quando eu me sinta sozinha, que possa me acompanhar no médico porque eu não queria ir sozinho, que vá no cinema comigo. Esse apoio, esse suporte, ele é muito importante. Então, é uma rede de cuidados que a gente chama, é um cuidando do outro. O envelhecer dessa forma, ele é mais gostoso porque você dá sentido, né, à sua vida. Ou seja, você não está só, você tem pessoas com você nesse mesmo processo, com essas histórias de vida, porque as histórias de vida, elas são extremamente importantes, isso precisa ser valorizado. As histórias são maravilhosas que esses idosos têm e quem tem tempo hoje de ouvir, nós estamos lá para isso. Então essas histórias se constrói com um grupo e que se cria novos objetivos, novos projetos de vida. É assim. Linda, agradeço você aqui pela sua presença e trazendo toda essa experiência que tem no seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu gostaria de também fazer um agradecimento neste programa Longevidade Foco, a Cidinha, a Ana Lúcia, a Narrativa Digital pela edição
ao Rodrigo pela equipe de toda a assessoria da TV Japi, também ao Zébio e à Orlinda por terem me chamado aqui também para poder colocar um pouquinho da minha experiência e estar apresentando temas relacionados ao envelhecimento. Muito obrigada!